Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero abrir uma nova fase aqui no nosso canal e na minha vida também, vim compartilhar com vocês, mas como vocês já viram o título, é meu começo na educação financeira. Eu sei que tem muita gente, assim como eu, porque eu já estive do lado daí, sou uma pessoa que também é do lado daí, que pesquisa, que procura saber mais sobre a educação financeira. A gente trabalha, nós como CLT, passa basicamente 8 horas do nosso dia, da nossa vida, trabalhando, né, ganhando um salário mínimo. E às vezes a gente trabalha tanto e quando chega no final do mês, a gente nem sabe o que foi que aconteceu, onde a gente gastou, no que a gente gastou, como foi que aconteceu para no início do mês a gente ter aquele valor e quando for no final do mês não ter praticamente nada ou não ter quase nada. E quando eu decidi voltar aqui pro canal, também decidi que eu ia mudar a minha vida financeira. Coloquei um ponto final, coloquei um basta nas coisas que eu achava, que eu sabia, no meu pensamento anterior, coloquei um basta nos meus hábitos e eu pensei, não, desse jeito não dá pra continuar, não posso continuar, porque eu sei se eu continuar desse jeito, lá na frente eu não vou dar passo nenhum, eu vou sempre continuar da mesma forma. Então, cheguei um dia e decidi, basta, irei mudar a minha vida financeira. E, com isso, a minha vida como um todo. E hoje eu vim compartilhar com vocês alguns passos para você que está aí do lado daí, mudar também. Esse passo é que eu tô fazendo durante algum tempo, né, desde o dia que eu decidi mudar. Não faz muito tempo, porque é algo que eu queria fazer junto com vocês, crescer junto com vocês. Então, o primeiro passo foi que temos que decidir, né? Não adianta a gente só pensar. Ah, eu penso em mudar, eu penso em fazer uma academia, eu penso em ler mais, eu penso em economizar, mas a gente faz mesmo? Será que de fato as nossas palavras geram atitudes? Porque tem aquela frase, né? Falar é fácil, quero ver fazer. Então, a palavra em si tem poder, porém, nossas atitudes valem muito mais. Nossa palavra tem um sentido de poder porque a gente decidiu, a gente pensou, já teve a capacidade de pensar, de falar, eu vou mudar. Mas também algo muito importante que tem que andar junto é a atitude. Né? Como eu falei, não basta a gente só falar, só pensar. Temos que fazer também, que é o ponto mais importante, né? Não adianta, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã e eu vou correr. Tá, ok, você já falou, suas palavras já saíram da sua boca, mas quando chega amanhã às 5 horas, seu despertador até me acorda, mas você, não, vou ficar mais 5 minutinhos, ou não, eu vou ficar mais 2 minutinhos, daqui a pouco eu levanto. Aí chega os 2, chega os 5 e você simplesmente não vai, porque a preguiça e o cansaço lhe venceu. Então, além da palavra, você tem que ter atitude e disciplina para cumprir com a palavra que você prometeu para você mesmo. E, gente, aqui eu não quero falar para vocês, vamos ficar rica da noite pro dia. Tem várias exceções, mas uma pergunta que eu quero deixar para vocês: por que cuidar do dinheiro? Por que estudar sobre o dinheiro? Um ponto muito interessante que eu tô seguindo agora, o Primo Paulo, inclusive eu vou deixar para vocês aí linkado, o canal dele, recomendo demais. Eu vou deixar também outro canal que eu recomendo, que é o Me Poupe. Recomendo muito, gente. Mas ele, em específico, eu vi um vídeo sobre educação financeira que eu gostei muito, que é um dos primeiros vídeos que eu vi dele sobre educação financeira. Que é assim, o dinheiro, gente, deveria ser, educação financeira no caso, deveria ser uma matéria que desde criança a gente deveria aprender. Mas por quê? Todo mundo, gente, uma hora ou outra vai lidar com dinheiro, né? A pessoa vai crescer, a criança cresce, vira adolescente, vira adulto, depois jovem, depois adulto, e ela precisa saber lidar com o dinheiro, né? E hoje é um déficit muito grande nisso, justamente pela educação financeira não ser tão presente na vida dos brasileiros. Aí ele falou algo, né, que tem a ver com o estudo da educação financeira, porque química você vê na escola, mas você vai ser um químico? Você vai precisar utilizar a química no seu trabalho quando você for fazer uma formação? Biologia você vai precisar? Não. Mas o dinheiro, gente, é algo que a gente usa todos os dias. Todos os dias a gente está usando dinheiro.
Se a gente sabendo lidar com o dinheiro, a gente consegue ter uma vida melhor, uma boa qualidade de vida, que eu digo assim, uma boa qualidade de vida. Então, isso deveria ter desde a infância, né? A educação financeira deveria vir desde os primórdios até a fase adulta, porque daí se torna um hábito a gente cuidar do nosso dinheiro, porque hoje em dia, se a gente for perguntar para muitas pessoas, você sabe como anda a saúde do seu dinheiro? Você sabe sobre educação financeira? Onde você quer chegar? Quais seus gastos? Ao decorrer do vídeo eu vou falar mais sobre isso, mas é um ponto muito importante que é por que cuidar do dinheiro, né? O porquê ele é tão importante. Então, como eu falei, é tão importante quanto a gente se alimentar bem, né? Porque, como eu falei, a gente sabendo cuidar do nosso dinheiro, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que aqueles que não cuidam, do que aqueles que não sabem nada sobre o dinheiro, não sabe como comprar, não sabe como investir, não sabe como cuidar de fato do seu dinheiro. Um ponto interessante que eu quero falar para vocês, mas eu não ganho muito, sou jovem aprendiz, eu ganho pouco, não chega a ser um salário mínimo, chega a ser bem menos. Mas quando a gente sabe cuidar do pouco, a gente vai saber cuidar do muito. Eu sou cristã, tá? Pra quem não sabe, eu sou cristã. E a gente tem um versículo que fala sobre o dízimo. Eu sei que esse assunto é bem polêmico, eu não quero comentar sobre em específico ao dízimo, mas ele é bem polêmico. Mas enfim, se você gosta ou não gosta, né, nós estamos aqui para falar se é certo ou se é errado. Eu só sigo uma crença, uma religião, então lá a gente aprende sobre dizimar. E tem um versículo que encaixa sobre isso que eu estou falando, que é se você não sabe cuidar do pouco, como é que você vai cuidar do muito? Fala do dízimo, né? Que fala bem assim, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Então isso é um ponto importante trazendo para cá, para nossa vida, né? Como é que a gente vai saber cuidar? Se a gente não sabe cuidar de um pouco, como é que a gente vai cuidar do muito? Então esse é um ponto muito interessante, porque, poxa, eu ganho 500 reais, vamos supor, né? Ganho 500 reais, gasto 700, a gente não tá sabendo como cuidar. Então, há uma lição também que eu aprendi com o primo pobre, que é, você recebe 1.500, mas você não tem que viver como você recebe 1.500, né? Porque você sempre vai querer mais. E querendo mais, você não vai saber utilizar a forma correta do dinheiro. E quando for o final do mês, você vai pensar, poxa, cadê? O que foi que eu fiz para chegar neste resultado zero, né? Então, voltando lá pro versículo, ele fala, né, sobre ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Então, trazendo pra mim, que sou cristã, poxa, eu não consigo ser fiel a Deus no pouco que eu tenho. Como é que eu vou ser fiel no muito, se eu vou ganhar muito? Eu não vou nem lembrar, né? Então, um ponto muito importante sobre isso é que a gente tem que saber ter sabedoria de gastar com sabedoria, administrar o dinheiro, mesmo que seja pouco, mas saber administrar. Quando a gente tiver muito, a gente vai saber administrar também. Então, se você quiser sair dessa bagunça aí financeira, pode vir comigo, tá? Que eu estou também nesta trajetória, eu vim trazer pra vocês, mostrar pra vocês. Então, se inscreve, tá? Deixa seu like, compartilha aí pra uma pessoa que precisa desse vídeo, que precisa de educação financeira, né? Não sei tudo, mas o que eu tô aprendendo, vou trazer pra vocês. Então se inscreve, curte, comenta aí se você tem alguma dica de educação financeira, se você tá estudando também, se você tem outros canais também que recomenda, pode deixar aqui, tá? Que eu vou estar lendo, vou estar comentando, vou estar pesquisando também pra trazer melhoria aqui também pra vocês. E também, né, vou estar mostrando pra vocês a minha trajetória aí com educação financeira. Bom, então, por onde começar, né? Basicamente, a gente precisa entender a nossa realidade, como eu falei lá no início. A gente ganha 500, então, poxa, eu ganho 500 reais. Não posso viver como uma pessoa que ganha 1.700, não posso. Eu ganho 500 reais, então eu tenho que entender a minha realidade. Eu ganho esse determinado valor, bom, que a gente ganha, a gente tá ciente da nossa realidade. Agora a gente precisa saber quanto a gente gasta no mês, né? Porque se a gente for anotar, eu vou falar lá na frente sobre isso, a gente vai ver o tanto de coisa que a gente gasta, que às vezes a gente nem precisa. Então, quanto a gente ganha, entender quanto a gente ganha. Isso inclui nossos gastos fixos, né? Que tem gastos físicos, conta de água, conta de luz. No meu caso, eu utilizei lá o exemplo do versículo. Eu repasso, eu
devolvo o meu dízimo, então é um gasto fixo que eu tenho todo mês e é a coisa mais importante. É a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu recebo, então a primeira coisa é tirar o meu dízimo. E, gente, o mais importante, no que você anda gastando por mês, né? Como eu falei lá dos gastos que a gente tem todos os meses, conta de água, conta de luz, mas não é só isso que vive um ser humano, né? O ser humano compra iFood, compra outras trilhões de coisas que às vezes nem é necessário. E um passo muito importante também, gente, é anotar. Lembra que eu falei lá no início sobre a gente anotar? Porque às vezes a gente recebe, aí paga as contas, né, que tem todos os meses, aí sobra até que sobra um dinheiro ali. Só que daí você vê uma blusinha, compra, um lanche, compra, e quando for no final do mês, a gente às vezes nem lembra daquele lanche, daquela bala, por mínimo que seja, a gente não lembra. Vai ser chato, enjoadinho mesmo, anotar, ficar anotando, mas gente, faz uma grande diferença no final, porque quando for final do mês, você olha, você pega a sua tabelinha ali, tem uma aqui, você pega a sua tabela, você, poxa, eu gastei tudo isso, às vezes até coisa fútil, que você gasta e você nem vê. Então, anotando, você vai saber do que você gastou, vai saber pra onde foi seu dinheiro. É chato, como eu falei lá, né? É chato, mas vai mudar a sua vida. Confia em mim que eu tô falando algo sério e vai mudar a sua vida. Após isso que você anotou, você vai pegar suas anotações e vai ver. Não, isso de fato é separar por categorias, sabe? Não, isso é essencial pra mim, eu preciso disso. Isso é pra estudo, isso é pra lazer, gastos extras que às vezes a gente tem os imprevistos, mas você se separar por categoria, porque vai ter coisa ali, vamos supor, é lazer. Tem gente que quer fazer vários e vários lazer, mas dá pra você fazer 1, 2, 3, não querer fazer 10, 20 lazer. Lazer inclui também alimentação, né? Às vezes você quer comer alguma coisa fora que dá pra fazer de outra forma mais em conta. E vendo essas separações por categoria, você pode estar vendo, não, isso eu posso cortar, ou isso eu posso ir num lugar mais em conta, né? Só olhando, de fato, olhando aquilo, você consegue ver onde você pode cortar, o que você pode fazer diferente para melhorar. Então, ver só como a anotação é importante, apesar de ser bem chatinha, mas vai ser muito importante, porque você vai olhar, analisar, você vai ver mesmo de fato o seu gasto que você tem durante o mês todo. Para finalizar aqui, agora as etapas, né? É criar metas. Metas pequenas, tá, gente? Inclusive, o outro vídeo, até esse papel aqui, é um desafio. É uma meta bem pequena, mas eu quero fazer junto com vocês. Vai começar amanhã, hoje é dia 14. Vou tentar postar esse vídeo ainda hoje, mas amanhã vai começar esse desafio no dia 15, ao final do mês. É uma meta que eu tenho particular, que eu vou passar pra vocês, pra gente começar junto nessa jornada. Então, estabeleça metas, tá? Não sei que não é metas assim muito grandes, tá? A gente não pode ser metas muito grandes, até porque a gente tá começando agora. Então, se for uma meta muito grande, você não conseguir, você vai ficar desanimada, você vai ficar triste, você vai pensar em desistir, você vai querer parar. Não comece por pouco. Não, esse mês eu vou gastar 10 reais. Eu vou economizar 10 reais, vou guardar 10 reais, 20 reais, 50. Ou não, esse mês, o lanche que eu vou comprar no final de semana, ou o lanche que eu vou comprar todo mês, eu vou comprar um dia sim, um dia não. E esse valor desse lanche que você pagaria, você guarda. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido, tô fazendo agora na hora do meu almoço. Daqui a pouco eu vou pro trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, falar o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dica. E não se esqueça, pequenas metas te preparam para grandes conquistas. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigada e até o próximo vídeo.